Quem acompanha o canal há algum tempo já deve ter percebido que sempre no mês de janeiro eu faço um vídeo mostrando a meta do ano que se inicia e um vídeo mostrando as melhores leituras do ano que se encerrou. E é muito interessante perceber que o primeiro tipo de vídeo, o vídeo da meta, ele é marcado por uma objetividade muito maior que lhe garante uma constância mais efetiva, digamos, no sentido em que, pelo menos em teoria e, enfim, idealmente, a meta deve permanecer a mesma ao longo do ano. Enquanto isso, o segundo tipo de vídeo, com as melhores leituras do ano anterior, ele é muito mais subjetivo. E com isso, esse ranqueamento que eu apresento para vocês é marcado por uma efemeridade muito mais evidente, no sentido em que, talvez se você me pergunte amanhã qual é a posição que um determinado livro ocupa nessa lista, ele vai aparecer em uma posição não exatamente coincidente com a que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E com isso, é claro, eu quero dizer o seguinte: não é muito rígida a minha avaliação desses livros, de modo que não necessariamente o livro que ocupa a 10ª posição me ofereceu uma experiência de leitura menos interessante ou menos prazerosa do que aquela que me foi oferecida pelo livro que ocupa a 1ª posição desse ranqueamento. Quem acompanha também o canal há algum tempo já deve ter percebido que eu, não por inaptidão matemática, mas sim por uma inclinação à trapaça, sempre coloco mais de um livro numa mesma posição, como se 2 ou às vezes até 3 livros contassem como uma única leitura. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta de manter certos hábitos, então esse também será mantido. Então, enfim, na verdade, essa lista de 10 leituras conta com 12 livros. E a última grande questão que eu gostaria de dizer para vocês é a seguinte: o critério que eu utilizei com maior ênfase para poder eleger ou não um livro, para poder compor aqui essa lista, é claro, tem esse fator todo do ter ou não gostado da leitura, mas também existe uma outra questão que eu acabei considerando muito, que foi o livro ter ou não vídeo no canal. Então, todos os livros aqui presentes nessa lista contêm algum tipo de comentário meu por aqui, então todos os links estarão lá embaixo. Pensando nisso, vocês sabem então que nós temos aqui esses 10 lugares, essas 10 leituras, mas para além desses 10 livros, eu acabei escolhendo outros 3 para poder colocar aqui uma seção de menções honrosas, porque eu sei que por mais que eles ainda não tenham vídeo no canal, eles terão, porque eu já gravei esses vídeos e eu já até programei eles, então eles já têm até data certa para sair, etc e tal. Certo? Então, esses 3 livros que eu vou mostrar agora, eles ainda não têm vídeo e terão em breve, e por conta disso, então, por essa ausência deles por aqui, é que eles ocupam essa seção de menções honrosas. Então, o primeiro livro que eu gostaria de mencionar é o Caligari, do Alexandre Telles, que é uma HQ que, obviamente, estabelece algum tipo de contato com o filme O Gabinete do Dr. Caligari, que faz parte lá do movimento do expressionismo alemão. É um filme de 1920 e essa HQ aqui é de 2017. E uma coisa que eu gostei bastante nela é que ela é marcada por um experimentalismo muito interessante, porque o autor ele vai reproduzindo quase quadro por quadro o filme de 1920, inclusive como é um filme do cinema mudo, existem momentos aqui em que você tem até as placas com as falas dos personagens, enfim. Então, trata-se de uma obra que chamou bastante a minha atenção. Eu vou comentar com um pouco mais devagar sobre este livro aqui no vídeo, que eu já gravei, como eu disse para vocês, e que sairá em breve aqui no canal, então fica aqui com menção honrosa o Caligari, do Alexandre Telles. O mesmo se aplica aqui a essa outra HQ chamada Black Hole, do Charles Burns. Trata-se de uma grata surpresa, inclusive depois eu fiquei sabendo que esse daqui é um texto quase que obrigatório, né, para quem gosta de quadrinhos, mas eu nunca tinha ouvido falar dele.
Enfim, e é uma HQ bastante interessante também. Eu tenho que tomar cuidado com esse daqui porque tem várias cenas de nudez e coisa do tipo. Mas enfim, trata-se de uma HQ bastante interessante e que fala sobre um grupo de adolescentes que nos anos 70 tem de lidar ali nos Estados Unidos, tem de lidar com, digamos, uma doença sexualmente transmissível que acaba deformando o corpo da pessoa que é portadora do vírus. E é claro que com isso você tem ali uma clara referência, uma clara, enfim, alusão ao vírus do HIV, mas existe também toda uma segunda leitura que permite ver essas mutações como algo intrínseco ao período da adolescência no qual se encontram aqui esses personagens. Então essa ambiguidade do texto, unida, é claro, também aqui ao traço do autor, enfim, tudo isso acabou fazendo com que eu tenha considerado esse texto aqui para compor essa minha lista, então fica aqui a menção honrosa a ele. E o terceiro livro que eu gostaria de mencionar aqui é o As Cabeças Trocadas, do Thomas Mann, que é um livro que eu achei bastante interessante, porque ele recupera uma lenda indiana para poder tratar ali da relação entre o corpo e a mente, e ele faz isso estabelecendo todo um contato com a mitologia e com a religião próprias ali da Índia, né, que no caso é o hinduísmo. Então achei bastante, ou melhor dizendo, sobretudo com o hinduísmo. Então achei isso bastante interessante, e é claro que não teve como eu não comparar este livro aqui com o Siddhartha, que é um romance do Hermann Hesse. Então, inclusive no vídeo que eu gravei, eu acabo comentando um pouquinho mais aprofundadamente sobre essa relação que eu estabeleci entre as duas obras. Mas aqui você tem então dois amigos, o Shridaman e o Nanda, e eles acabam se apaixonando, digamos, por uma mesma moça, que é a Sita, e isso vai ter ali algumas consequências catastróficas na vida desse triângulo amoroso. Então, postas essas coisas, novamente, os vídeos com os comentários sobre cada um desses textos sairão em breve aqui no canal, mas na seção de menções honrosas ficam aqui essas três obras, certo? Agora nós vamos começar mesmo com a lista de 10 melhores leituras. E ocupando aqui o 10º lugar, eu coloquei Rapazes de Zinco, que é um livro da Svetlana Alexievich. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sei que este livro ainda não foi publicado no Brasil. Essa minha edição é uma edição portuguesa, mas hoje eu fiquei sabendo que este livro aqui vai ser publicado por aqui pela Companhia das Letras, sob o título de Garotos de Zinco. Então fique aí atento e atenta, porque realmente trata-se de uma obra que eu acho que vale a pena. Já é o terceiro ano que em que eu incluo alguma obra da Svetlana na minha lista de leituras, e é o terceiro ano também em que ela figura nessa minha lista de melhores leituras do ano. Eu acho que isso diz muito sobre a minha relação com a obra dessa autora. E Rapazes de Zinco não é diferente, né? Esse livro aqui, ele trata de toda uma geração de jovens da União Soviética que foi lutar na guerra do Afeganistão e voltou de lá com traumas e com sequelas assim terríveis. Então acho bastante interessante o modo como a Svetlana ela vai mostrando o esboroamento de um sistema que no fim das contas já havia nascido ali de maneira deficitária, que foi o socialismo soviético, enfim. Então eu acho bastante interessante o modo como essa autora ela vai recompondo essa história oficial a partir dessas outras histórias silenciadas, sobre essas outras vozes que foram aos poucos silenciadas pelo discurso oficial. E aqui você tem desde o depoimento do soldado até o depoimento da mãe que teve de lidar com o filho que voltou com medo de ir na padaria e ser morto no meio do caminho por conta de um trauma de guerra. Né? Para além desses dois extremos, você ainda tem aqui depoimentos de noivas, depoimentos de amigos, depoimentos de enfermeiras e médicos que tiveram
de participar de maneira mais próxima ali da guerra, ainda que não ativamente, pegando em armas e coisas do tipo. Então, é um tipo de livro que, enfim, impressiona, mas que eu acho que permanece necessário até os nossos dias, certo? Ocupando aqui o 9º lugar, pensando ainda nessa literatura russa e etc e tal, eu coloquei aqui o Almas Mortas, do Gogol. Enfim, esse daqui foi um dos livros mais engraçados que eu já li na minha vida, e fala da história então desse sujeito que é um pé rapado, mas que desenvolve um sistema muito interessante para conseguir subir na vida, na sociedade, tendo em vista o sistema social russo. Porque ele passa pelas propriedades e compra os escravos que já morreram, mas que ainda não entraram para o censo oficial do Estado. E daí, a partir disso, é que ele vai fazendo a sua fortuna, comprando pessoas que já não existem. E daí é que vem o Almas Mortas aqui do título. Só que todo esse tema que pode parecer um pouco fúnebre, ele acaba sendo colocado aqui pelo Gogol com muito bom humor. E ao longo do meu vídeo aqui sobre o Almas Mortas, eu inclusive falei um pouco de como esse sistema social representado aqui pela Rússia, figurada pelo Gogol, de certa maneira se relaciona um pouco também com aquilo que nós tivemos na realidade brasileira do mesmo período. Então, caso você não tenha visto o vídeo, veja lá embaixo também. E leia o livro, é claro. Aí, ocupando o 8º lugar dessa minha lista, estão 2 livros. São eles, então... Ó, já começou a roubalheira. São eles, então, Uma Casa para Sempre e Mack e Seu Contratempo, ambos do Henrique Villamatas. E se você aí já leu os livros ou já assistiu aos meus vídeos, você sabe muito bem o porquê de eu estar considerando os 2 juntos, já que, de certa maneira, esse daqui é um livro em que o Villamatas publica ainda no início da carreira, nos anos 80, ao passo que esse daqui é um trabalho mais recente, de 2017. E neste livro, o Villamatas, de certo modo, recupera um pouco das discussões que ele já havia colocado aqui. Vocês sabem que o Villamatas ele tem uma escrita mais enciclopédica, digamos, no sentido em que ele vai citando outros autores assim de maneira até um pouco deslocada, mas eu acho que nesses 2 livros aqui ele conseguiu citar todo mundo, inclusive ele próprio, em um processo de retroalimentar-se literariamente, que me pareceu bastante interessante. Eu não vou dar maiores detalhes sobre os 2 livros, você vai ter que assistir os vídeos ou lê-los, enfim. Recomendo mais que você leia do que você assista os vídeos, mas enfim. Fica aí a sugestão. Então, esses 2 livros ocupam o 8º lugar dessa minha lista. Em 7º lugar, eu coloquei aqui, pensando nessa literatura de dicção espanhola, eu coloquei aqui O Amuleto, do Roberto Bolanho, que foi uma grata surpresa esse ano. Eu realmente fiquei muito relutante em ler, por algum motivo que eu não sei qual foi. Eu sempre fiquei muito relutante em ler as coisas do Bolanho, e eis que eu ganho uma outra edição, que está lá para cima, enfim, desse mesmo livro. E daí eu fiquei estupefato com isso, e depois de algum tempo eu acabei recebendo essa outra aqui. Como a primeira está lá para cima, eu acabei pegando essa para mostrar para vocês. Mas enfim, Amuleto fala da história de uma mulher que acabou ficando presa por um determinado período de tempo em uma universidade durante uma ocupação militar, na Universidade do México. Ela ficou, enfim, presa em um banheiro, e a partir do momento em que ela se vê ali confinada, ela começa a fazer uma série de digressões e a pensar um pouco sobre os desdobramentos políticos que foram aqui, enfim, serviram de pano de fundo e fomentaram toda a situação que ela está vivendo ali. Então, é um texto bastante político nesse sentido, mas sem deixar de ser estético, que é muito interessante, e eu acho que esse texto aqui ele é muito relevante para o que nós temos aí na América Latina contemporânea, apesar desse texto aqui já ser, enfim, já ter aí mais de 20 anos, né? Em todos os casos fica a minha recomendação aqui em 7º lugar nessa minha lista. Em 6º lugar, eu coloquei aqui, e agora a porca começa a torcer o rabo, digamos. Em 6º lugar, eu coloquei aqui um livro que nós lemos coletivamente,
ao longo do ano, que foi o Fausto do Sr. Goethe. É claro que nós não lemos apenas o Fausto 0, mas também o Fausto 1 e o Fausto 2, mas como esse daqui é mais fácil de manipular, eu acabei pegando este livro mesmo. E se você aí não sabe do que trata o Fausto, ora veja, né? Puxa, fala da história desse sujeito chamado Fausto mas que acaba fazendo um pacto com Mefistófeles, que é a personificação do Satanás aqui nessa história do Goethe. E é a partir disso que se desenvolve a premissa aqui dessa peça de teatro. Caso você tenha interesse, eu vou deixar lá embaixo o link para a playlist onde constam os vídeos de todo esse nosso projeto de leitura coletiva. Muito bem, em quinto lugar na minha lista, eu coloquei outros 2 livros, que foram então o Devoção e o Ano do Macaco, ambos da Perry Smith. Enfim, eu li esses livros recentemente, né? Ou, enfim, pelo menos é relativamente recente a minha leitura dessas 2 obras. E como eu disse naquele meu vídeo que eu gravei aqui sobre esses 2 livros, eu falei dos 2 no mesmo vídeo, o Ano do Macaco se tornou talvez o meu livro preferido da Perry Smith por conta da inventividade dele. Enquanto aqui em Devoção nós temos um conto da Perry Smith, juntamente com algumas reflexões que ela foi fazendo sobre o próprio processo de escrita, aqui nós temos uma mistura entre memória e ficção que a autora fez a partir de alguns acontecimentos políticos e pessoais pelos quais ela teve de passar ao longo do ano de 2016, que, segundo o horóscopo chinês, foi aqui o Ano do Macaco. Ocupando o 4º lugar aqui nessa minha lista, esse vídeo vai começar a ficar escuro porque está escurecendo, enfim, eu estou com uma... Vocês estão vendo minha sombra ali atrás, né? Porque tem uma luz bem aqui na minha frente para poder continuar claro por mais um tempo para eu conseguir gravar o vídeo. Mas enfim, ocupando o 4º lugar dessa minha lista está um livro de uma autora que eu não conhecia, mas porque eu me apaixonei perdidamente depois dessa leitura, que é aqui Delírio, da Laura Restrepo. Trata-se de um livro que de diversas maneiras estabelece alguns contatos com a obra do Gabriel Garcia Marques, sobretudo lá com 100 Anos de Solidão. Só que aqui nós temos uma Macondo, que enfim, quando nós pensamos em Macondo como sendo ali quase que um microcosmo que representa toda a Colômbia, nós temos aqui uma Macondo mais contemporânea e destituída de todo aquele caráter maravilhoso que nós tínhamos lá na obra do Gabriel Garcia Marques. E tudo isso, de certa maneira, aparece a partir do momento em que a autora tematiza, e tudo isso aparece como pano de fundo, a partir do momento em que a autora vai falando um pouquinho sobre este sujeito, que é um dos narradores do livro, que depois de uma viagem de 3 dias volta para casa e descobre que a sua mulher, aparentemente sem qualquer motivo, ficou louca. E é daí que vem o delírio do título do livro. Só que conforme a gente vai lendo o romance, a gente percebe que essa loucura sempre esteve presente, mas a partir de outras configurações. Então, eu não sei se esse livro está disponível em português, essa minha edição aqui está em espanhol, mas se você se deparar com ele em algum momento da sua vida, vale muito a pena você considerar a leitura, certo? Pois bem, em terceiro lugar, e daí eu fiquei muito balançado em colocar este livro aqui, ou esse que eu vou mostrar agora, nessa posição de terceiro lugar, mas enfim, em terceiro lugar está outro livro que nós lemos coletivamente aqui no canal, e vocês sabem que o Nicolas não seria Nicolas se ele não colocasse o Dostoiévski nesse tipo de lista. Então, ocupando a terceira posição, está aqui Os Demônios, que foi uma releitura e das mais prazerosas, né? Eu sempre gosto de fazer essas leituras coletivas da obra do Dostoiévski, porque eu sempre aprendo muito, já que, enfim, eu tento manter um compromisso de me manter atento a certos detalhes da narrativa, etc e tal, para poder trazer aqui para os vídeos que eu faço com vocês. Então é sempre bom colocar esses calhamaços aqui nesse tipo de projeto, porque assim eu sempre redescubro algumas coisas sobre esses grandes livros do Dostoiévski. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o livro não foi uma experiência das melhores, mas ainda assim ele já figurava na minha lista de preferências, mas com essa releitura agora, de fato, não tinha como eu desconsiderar este livro para essa lista de melhores leituras do ano, certo? E daí, é claro, Os Demônios vai falar da história de um grupo de revolucionários que começa
a atacar o terror em uma cidadezinha perdida nos confins da Rússia. E eu não vou poder falar de mais nada para além disso. É claro que o livro tem muitas outras coisas, e eu explico algumas delas nos meus vídeos, né? Esse projeto aqui, ele deu poucos vídeos, foram apenas 3. Então acho que tá certo, são 3 vídeos de 1 hora cada um, mas ainda assim, em um dia dá para você assistir o projeto como um todo, e quem sabe assim você se interessa pela leitura deste livro, porque eu realmente não vou dar maiores detalhes sobre ele aqui. Em segundo lugar está um outro livro que nós, quer dizer, um outro livro não, mas uma outra obra que nós lemos coletivamente por aqui ao longo de 2019, que foi o Sandman, do Neil Gaiman. E é claro, assim como eu falei dos demônios, eu não poderia não considerar colocar Sandman em uma lista de melhores leituras, não apenas do ano, como da vida também, né? Enfim, e ao contrário do que aconteceu com os outros livros, eu nem sei como é que eu posso dizer do que trata Sandman. Sabe assim, porque é uma obra de tamanha magnitude, são tantas subtramas e filigranas a se observar que realmente não tem como eu falar assim, Sandman trata da família dos Perpétuos. Não é só isso, né? Mas enfim, nós temos aqui uma família muito peculiar de entidades que personificam alguns aspectos da existência humana. E não apenas da existência humana, mas da existência de maneira geral. Então você tem o sonho, que é o tal do Sandman aqui, você tem a morte, você tem a destruição, o delírio, o desejo, e por aí vai, o destino e blá blá blá. É claro que essa é uma obra do Neil Gaiman, parece-me que recentemente houve uma republicação, então se você conseguir comprar algum dia os volumes de Sandman, não hesite, porque realmente trata-se de uma leitura que vale muito a pena. Como eu falei, se eu tivesse que considerar assim, as melhores leituras que eu já fiz na minha vida, não apenas no ano passado, né, de 2019, certamente Sandman estaria nessa lista em alguma posição. E em primeiro lugar aqui nessa minha lista está um livro sobre o qual eu nem sei muito bem o que falar. Inclusive eu já gravei esse trecho do vídeo umas 4 ou 5 vezes, porque realmente eu li esse livro no começo do ano passado, não me lembro se em janeiro ou se em fevereiro, mas ainda assim até hoje, vez ou outra, eu estou fazendo, sei lá, eu estou lavando a louça e de repente eu me lembro de alguma passagem desse livro e eu tenho que vir buscá-lo avidamente e ler a passagem. Enfim, realmente é um livro assim que me marcou de uma maneira que eu não esperava que ele fosse me marcar, ainda que eu já soubesse que eu encontraria nele algo de extrema qualidade. Não sei exatamente por que eu sabia disso, mas algo me dizia. Enfim, que eu ia gostar bastante dessa leitura. E eu estou falando aqui de um livro do Friedrich Gorenstein, chamado Salmo, Romance e Meditação sobre os 4 Flagelos do Senhor, que é publicado pela editora Kalinka. E esse livro aqui, ele tem uma mesma... Ela tem um único fio narrativo que passa todas as partes que o compõem, mas cada parte tem uma relativa independência, de maneira que você pode ler, por exemplo, a parte 4, depois ler a parte 2, depois ler a parte 1, depois ler a parte 3 e vice-versa. É claro que isso tem as suas implicações, porque você tem um fio conduzindo tudo isso, mas ao mesmo tempo você consegue entender isoladamente, separadamente, cada um dos capítulos aqui de Salmo. E essa linha, esse fio condutor, é a passagem do diabo pela Terra durante os anos ali da União Soviética. E esse livro aqui, sabe aquele tipo de livro que faz você ficar com medo? Mas não é um medo assim do tipo, o medo do Satanás, o medo do fantasma, o medo... Não, mas eu não sei explicar um medo de que ordem é, mas eu fico com medo toda vez que eu leio este livro aqui. Ele não é um livro de terror, é sempre bom dizer isso. E justamente por conta desse meu medo que eu senti depois da leitura desse livro, eu fiquei reconsiderando várias das minhas posições com relação a vários dos elementos que compõem aqui este livro. Enfim, e por mais que eu já tenha gostado muito dele, assim que quando eu terminei de ler o livro, eu já sabia que ele tinha entrado para a minha lista de preferências, novamente, não apenas do ano, como também da vida, mas ainda assim
eu acho que com o tempo, por mais que eu tenha gostado dele logo de cara, eu acho que com o tempo esse gostar foi se aprofundando, sabe? Foi se esmerando, digamos, de maneira que esse daqui é quase um livro de cabeceira. Então, por mais que eu tenha essa reverência, digamos, para com aquilo que está sendo narrado, ainda assim eu sinto uma necessidade muito grande, um fascínio muito grande para poder voltar a ter contato com isso. Então sempre deixo ele à mão e quando eu me lembro de alguma coisa eu tenho que vir aqui pegar, reler algumas passagens, porque realmente é um livro que vai fazer, no mínimo, você pensar aí sobre algumas coisas. E essa foi a minha lista de melhores leituras do ano. E eu gostaria muito de saber qual foi a sua lista de melhores leituras, então deixe isso para mim lá embaixo nos comentários, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!